Hey there. Excuse me, I'm looking for two boys. They're brothers. One's really tall and one's really cute. What's your name, sweetie? Lilith. Fala, meu povo fantástico, beleza? Aqui é o Professor Alex e o papo hoje aqui são lendas medievais. Para começar essa nova série, vamos falar da Lilith, a primeira mulher de Adão. E, só para lembrar, né, já que o assunto é polêmico, pelo amor de Deus, nada de radicalismo religioso. Vamos lembrar aqui que Fantástico Cursos é para falar do fantástico na literatura, no cinema, nos quadrinhos, nos games e por aí vai. Então, sem mais demora, convido você também a deixar nos comentários quais lendas medievais você quer ver nos próximos vídeos, certo? Então vamos lá. E vamos que vamos, meu povo. Então, afinal de contas, quem é essa Lilith, a primeira mulher de Adão? Se quando eu aprendi isso, dizer que o primeiro casal da humanidade foi justamente Adão e Eva. O que chama a atenção aqui, gente, na questão da Lilith, é a presença dela até hoje na cultura pop, nessa cultura do fantástico, seja na literatura, no cinema, no quadrinhos, até mesmo em jogos de videogame. Por exemplo, a gente observa, como a gente viu isso no início do vídeo, né, a presença da Lilith na série Supernatural. Na série ela aparecia primeiramente como uma criança, mas até mesmo os produtores mudaram a personagem até para evitar a presença de crianças em cenas de violência, e a Lilith passou a aparecer na sua forma adulta, né, e atazanando a vida dos irmãos Winchester durante um dos arcos da série. A Lilith também surge na série True Blood, onde ela já aparece nessa figura recorrente da deusa vampira. Aliás, geralmente a Lilith aparece dessa forma, né, da rainha dos vampiros. Uma outra também aparição da Lilith no universo pop, isso aí muita gente deve lembrar da época da infância, é da Lilithmon, lá na série Digimon. E também, quem nunca jogou com a Lilith, né, jogo de porradaria da Capcom, né, da Lilith, seja nos próprios jogos da série Darkstalkers ou então no do Marvel vs Capcom. Mas afinal de contas, por que tanta polêmica que cerca essa personagem? E essa polêmica vai ter raízes lá no início de tudo, lá no livro do Gênesis, quando a gente tem no capítulo 2, o versículo 23, onde a gente lê: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Esse é o momento em que Eva é criada. Mas por que Adão disse então: Esta é agora osso dos meus ossos? Houve então no anterior? Talvez na tradução que você tem aí na sua casa possa estar assim: Esta sim é osso dos meus ossos e tudo mais. De qualquer maneira, essa passagem da criação de Eva sempre é uma menção, dá uma ideia de que houve alguma coisa, houve alguém anterior a Eva. Além dessa passagem do Gênesis, outro momento assim que lança essas dúvidas sobre a presença da Lilith, né, como a primeira mulher de Adão, a gente tem no livro de Isaías, no capítulo 34, versículo 14, onde nós lemos: E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Talvez, novamente, na Bíblia que você tem na sua casa aí, ao invés de Lilith, esteja escrito animais noturnos, ou então animal noturno, ou ainda coruja, ou demônio. Isso é porque houve uma modificação, isso depende também de traduções, na maneira como o texto é apresentado, né? Vamos lembrar aqui que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi instituída pela Igreja Católica Medieval no Concílio de Trento, isso no século XVI. E aí, quando a chamada Bíblia Vulgata, ela acabou sendo já não havia mais o nome de Lilith no texto bíblico. Já estava sendo traduzido como coruja, como animais noturnos e por aí vai. Ou seja, desde da instituição da Bíblia
vamos chamar a Bíblia oficial, né, entre aspas, no Concílio de Trento, já não havia, o nome da Lilith já havia sido omitido, mas ainda assim ela já fazia parte do folclore judaico desde a Idade Média. E qual a relação do folclore judaico com essa personagem? Gente, essa relação se inicia lá na Antiguidade, nas primeiras civilizações da humanidade, na Suméria, lá também na Babilônia, quando nós temos a presença dessa imagem, dessa deusa que vocês estão vendo aí, que até mesmo pelos pés de coruja dela, como vocês estão vendo aí, houve essa associação com a Lilith, né? E vocês estão vendo também as asas aí, né? No meio desse povo, Lilith era chamada de a noturna, a criatura noturna, né? E era um demônio alado feminino. E essa conexão entre essa deusa, né, essa criatura sobrenatural da Suméria e da antiga Mesopotâmia, também se ligou com o universo dos hebreus no século 6 e 7 a.C., quando os hebreus foram exilados na Babilônia e lá permaneceram como cativos dessa civilização. E aí que se deu esse contato dos hebreus com a Lilith. O que aconteceu? Quando chegou na Idade Média, nós tivemos já isso, aqui a gente está falando dos textos judaicos, né, como o Talmud, a presença da Lilith nos textos, principalmente no alfabeto de Ben Sirá. É no alfabeto de Ben Sirá que temos a base para a lenda da Lilith como a primeira mulher de Adão de hoje, né, que conhecemos hoje. Isso é um texto do século 9 e 10. E lá nós aprendemos o quê? De que a criança prodígio Ben Sirá, aliás, cabe destacar que esse alfabeto de Ben Sirá é um texto de autoria anônima, e lá é narrada a história da criança prodígio Ben Sirá, que presenteia o rei da Babilônia com um amuleto com o nome de 3 anjos, que aí o Senói, Sansenói e Semangelof, e esse amuleto teria o poder de proteger o filho recém-nascido do rei da Lilith, do demônio noturno, a primeira mulher de Adão. E ao ser questionado sobre essa história, o Ben Sirá narra a história de como Adão, ao ser criado do barro primordial, como a gente bem conhece, né, também foi criada a Lilith. Ou seja, tanto Adão quanto Lilith foram criados como o primeiro casal, criados do barro primordial, ou seja, posições iguais. E por isso mesmo, por ter posições iguais, a Lilith não aceitou ficar submissa a Adão quando da primeira relação sexual. O Adão queria ficar por cima, Lilith queria ficar por cima, o bicho pegou e aí deu a primeira DR da história da humanidade. A Lilith, vendo que Adão não iria ceder, não ia aceitá-la como igual, ela pronunciou o nome secreto de Deus e voou dali e se exilou no Mar Vermelho. Aí Adão ficou sem mulher, foi chorar as pitangas lá para Deus. Deus então teria enviado 3 anjos, os anjos que eu mencionei no início, né, para tentar convencer a Lilith a voltar para Adão. A Lilith não aceitou e os anjos amaldiçoaram a Lilith, dizendo que toda a prole dela morreria todo dia por toda a eternidade. A Lilith, por sua vez, se vingou, dizendo que ela mataria todos os filhos de Adão. No caso, somos nós, né? Lembrar que a raiva da Lilith aumentou mais ainda quando finalmente Deus criou Eva. Dessa vez, para não ter fadiga, a Eva já nasceu numa posição inferior a Adão, nasceu parte dele, né? Nasceu das costelas de Adão. E ainda, segundo artistas, né, vários artistas ao longo dos séculos, desde então, Lilith está lá, atormentando Adão e Eva. Olha a presença dela aí no jardim do Éden. Às vezes até ela é a serpente que dá a maçã para Eva, que levou à queda do casal. Mas isso já é uma liberdade artística, já que há menções na Bíblia de que foi o demônio que foi a serpente do Éden que deu a maçã para Eva, é aquela história toda que a gente bem sabe. O fato é de que desde então
a Lilith vem sendo associada como essa que ataca os homens, né? Ataca os filhos de Adão, ataca principalmente à noite, os homens jovens. Durante a Idade Média é muito normal, por exemplo, os orgasmos noturnos, né, chamados poluções noturnas, que os homens tinham, ser associada a Lilith, que a Lilith surgiu lá e o seduziu. Lilith vem na forma de um súcubo, um demônio, um demônio feminino voador, certo? E também o mesmo amuleto, o amuleto mencionado aí no folclore judaico, era também colocado junto às crianças, aos recém-nascidos, para que eles não viessem a morrer pelas mãos de Lilith. Essa associação, até mesmo esse forte elemento sexual da Lilith como aquela que ataca os homens à noite, também promoveu essa associação com uma outra criatura da mitologia grega, a Lâmia, que também apresenta uma forma sedutora que acaba levando os jovens para a morte, né? Ela arranca a carne dos ossos dos jovens, ela se revela uma forma monstruosa, e tanto Lilith quanto a Lâmina acabaram criando essa imagem das primeiras vampiras, as primeiras destruidoras da essência vital da humanidade. Isso é assunto para outro vídeo, mas basta lembrar aí da Lilith e da Lâmina como as primeiras vampiras da história da humanidade, certo? Algo também que eu já tinha comentado é de que essa ligação dos hebreus, né? Os hebreus, quando estavam lá aprisionados na Babilônia, eles entraram em contato com a Lilith, e afinal de contas, por que é que a Lilith sumiu? Porque afinal de contas, vamos lembrar, né? Os hebreus não iriam deixar passar barato esse momento, todo esse período que eles ficaram prisioneiros lá com os hebreus, com os da Babilônia. Então eles, por motivação política, segundo os estudiosos, eles resolveram retirar a Lilith do texto original do Gênesis que serviu tanto para o Gênesis judaico quanto para o Gênesis cristão. Ou seja, originalmente, segundo a lenda, a Lilith estaria na narrativa original do Gênesis, mas como os judeus entraram em contato com ela por meio dos seus captores, ela era uma divindade cultuada pelos seus captores, os judeus eliminaram ela da narrativa original, e ficou apenas essas breves lacunas, vamos dizer assim, que até hoje acabam fomentando essa lenda dela como a primeira mulher de Adão, certo? Lembrar também que, como eu já tinha dito, é uma personagem que vem fascinando artistas ao longo da humanidade, como mostra aí bem essa pintura do Richard Restall, Fausto e Lilith, que na verdade menciona uma cena da obra Fausto, de Goethe, onde o Fausto, após ter feito o pacto diabólico, ele tem a chance de dançar com a Lilith, que aparece como uma bruxa sedutora. Também a Lilith aparece também como uma bruxa na obra do Dante Gabriel Rossetti, um artista inglês do século XIX, nessa pintura Lady Lilith. E olha ela aí de novo, a Lilith também marcando presença na obra da Cassandra Clare, no livro Cidade das Almas Perdidas, da série Os Instrumentos Mortais, o que mostra a vitalidade dessa personagem, certo, gente? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de escrever aí nos comentários qual lenda medieval vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esqueça de dar o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações para vocês serem informados de novos vídeos, ok? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais!